O tema da mensagem de hoje é siga-me. Mateus capítulo 4, versículo 18 diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Nós temos falado de sonhos aos domingos, e Deus tem dito que todo o seu investimento, todo o seu clamor, você não vai ver a partir deste ano. Você vai ver, e ele vai começar a acontecer a partir dos primeiros minutos de 2018. Nós estamos num tempo de estar orando, de estar semeando, de estar plantando. Amém? É um tempo que nós estaremos falando, ouvindo, ministrando, porque Deus vai trazer a honra. E a honra, amado, é quando você semeia, passa-se um tempo, você olha para a terra, não vê nada parecido, parece que não aconteceu nada, mas enquanto você não enxerga nada, por baixo dessa terra, as raízes estão sendo formadas e aprofundadas. Talvez você fale: poxa, já tem 3 domingos que nós estamos falando sobre sonhos, mas eu não consegui ver ainda aquilo que eu tanto almejava. Eu acredito que até um ou outro possa ver, mas o que Deus colocou no meu coração é que a tua semeadura é agora, mas a tua colheita está lá na frente, em 2018. É isso que nós devemos repetir, proclamar e crer, amado. É muito natural, às vezes, a gente crer naquilo que nos é falado, naquilo que nos é imposto, sabe? Aquilo que o mundo acredita, às vezes a gente acaba acreditando e com certeza falando as mesmas palavras. Só que o Senhor te chamou para fazer a diferença, e a diferença é você proclamar aquilo que a seu respeito está escrito. Nós sabemos que existem pessoas que não gostam do nome que tem. Quantos aqui conhecem alguém que não gosta do nome que foi batizado, né, ou que foi registrado? Eu, quando era criança, eu não gostava do meu nome, Alexandre. Eu falava: nossa, é um nome muito grande. E depois, com o tempo, comecei a aprender a amar o meu nome. Mas criança tem isso, né? Ela tem um nome, aí você fala: você gosta do teu nome? Não, eu preferia chamar um outro nome, às vezes um nome mais feio do que o dela. Só que não tem como a gente fugir, porque por mais que você não goste do seu nome, quando você for confrontado diante dos seus documentos, o seu nome é aquele, não tem como. Eu quero te dizer que a partir do momento que você recebeu o chamado do Senhor, recebeu o siga-me do Senhor, está marcado em você as palavras dele. E por mais que você repita alguma outra palavra, e que talvez com as suas atitudes isso venha retardar algum processo na tua vida, saiba que você deve proclamar e anunciar a respeito dele e o que ele tem falado ao seu respeito. O que ele tem falado a seu respeito é que você é amado, vencedor, mais que vencedor. O que ele tem falado a seu respeito é que você é uma pessoa abundante, próspera, que por mais que falam ao contrário, ele te chamou porque ele realmente confia em você. Amém? Sabe, amado, nesses dias, o Senhor está nos dando autoridade para quebrar as correntes do inferno. E uma corrente que sempre vai nos rodear, chamado corrente do desânimo. Em todas as áreas. Às vezes você começa um curso, né? Você tinha sonho de fazer aquele curso. Aí você chega na sala, tem lá 40, 42 alunos. Você fala: uau, eu acho que não é só eu que tinha esse mesmo sonho. Todos esses alunos estão aqui com o mesmo propósito, com o mesmo sonho. Ao passar o primeiro semestre, o segundo semestre, você percebe que alguns já não retornaram após as férias. Isso é em todo lugar é assim. Às vezes o teu sonho era de fazer algo e de repente em algum momento esse sonho parece que ele passou e vazou entre os seus dedos. Nós precisamos entender que aquilo que o Senhor tem feito para nós, e a promessa que Ele tem liberado sobre a tua vida, aparentemente parece que nada está acontecendo, mas está. Eu não sei se você já foi como eu quando criança, né? Minha mãe sempre costurou, tinha máquina de costura, e eu sempre fui muito simpatizante de uma trena. Ela tinha uma trena na gaveta, né? Que costureira usa, e sempre eu estava lá colocando, me medindo. Acho que foi isso que não deixou eu crescer, deve ter sido, não é possível. Porque eu falava: engraçado, todo mundo cresce e eu não. Porque a gente não consegue enxergar algumas coisas que estão acontecendo conosco.
A única coisa que você consegue enxergar é quando você realmente se depara com um tempo. Você quer ver como uma criança cresceu? A partir do momento que você sai, viaja, passa uns dias e quando você volta, você fala, nossa, como ele cresceu. Os de casa falaram, não acho não. Não, engordou, emagreceu, alguma coisa aconteceu. Por quê? Porque a gente não está vendo todo dia e toda hora. Assim é o teu ministério, assim é o teu chamado, assim é os teus sonhos. Eles estão sendo construídos, eles estão sendo passo a passo, sabe? Liberado pelo Senhor. Então o que o Senhor quer que você comece a partir de hoje é quebrando esse espírito de desânimo. E o espírito de desânimo, ele acontece na nossa vida quando a gente começa a profetizar, ou abrir a boca e dizer, não tem nada acontecendo. Quando nós falamos que não tem nada acontecendo, em outras palavras, nós estamos dizendo para Deus, Senhor não está fazendo absolutamente nada. Sabe, amado? Para que isso aconteça, nós precisamos ter a consciência de quem está sendo Deus na sua vida. E que tempo é esse que está sendo inaugurado, sabe? Um chamado de Deus na nossa vida. O dia que você aceitou Jesus, inaugurou-se um novo tempo na tua vida. Um tempo de chamado e um tempo de transformação. Sabe que a pedra, quando ela tem o seu brilho, né? Depois que ela passa pelo oleiro, depois que ela passa pelo joalheiro, sabe? Pela aquela pessoa que agora não me recordo o nome, mas que vai lapidar aquela pedra e fazer dela uma joia. A princípio, se você chegar na oficina dessa pessoa e ver aquela pedra na bancada, você fala, isso aqui tem algum valor? Porque o que você está vendo é o exterior. Mas no interior há um brilho muito grande, há um valor muito grande, uma dimensão muito grande. Só que nós às vezes não enxergamos. Mas aquele lapidador, aquele que vai lapidar essa peça, ele com muito cuidado, sabe? Eu não sei se é o diamante, não lembro que pedra que é, mas tem uma delas que demora muito mais que as outras, não pela sua dureza. Mas aquele rapaz, ou aquela pessoa que está lapidando esse diamante, esta joia, ele precisa de um tempo, ele precisa fazer, parar, deixar a pedra descansar para continuar. Nós, como temos uma tendência de ser afobado, a gente com certeza pegaria aquela pedra, já faria logo, quem já queria ver o resultado logo, não é verdade? E tem coisas que precisam de tempo. Eu quero te dizer que você é uma joia rara nas mãos do Senhor. E que às vezes Deus precisa um pouco mais de tempo. Porque se o brilho vier, talvez o orgulho, a arrogância ou a prepotência também chegue junto. A palavra de Deus nos ensina que o homem de Deus que recusa o chamado ministerial sempre será incompleto ou infeliz. Uma coisa que você precisa saber, Deus não te chamou para ter um casamento feliz ou triste, para ter filho ou não ter filho, para ter trabalho ou não ter trabalho. Deus te chamou para ser filho do Altíssimo. Isso é fato. As outras coisas vão acontecer porque Ele te ama e porque você vai, sabe, lutar para conseguir todas as coisas. Deus chamou para a vida, porque sem ela nós não podemos fazer nada. E uma vez que o Senhor nos chamou para a vida, Ele nos chamou para Ele, porque Ele é o autor da vida. Então, amado, quando o Senhor nos compra pelo teu sangue, no dia que você aceitou Jesus, Ele chamou para que você tivesse um chamado ministerial. Entenda que você pode ter chamado para todas as coisas. O que Deus vai chamar naquele dia, você, não é pelo diploma que você tirou ou que você concluiu, mas é pelo chamado que você atendeu. Amém? O nosso chamado é o que a Bíblia diz, o viver para Cristo deve ser mais importante do que a nossa própria vida. Porque uma pessoa sem Cristo não tem vida. Ela simplesmente sobrevive. Mas sempre cai em contradição, o vazio está dentro dela todo o tempo. A todo tempo, em momentos está bem, daqui a pouco ela tem vontade de jogar tudo para cima, de sumir, de desaparecer. Por quê? Porque falta paz, falta vida, falta Cristo. E quando Cristo entra, Ele traz consigo o chamado. Sabe, irmãos, não podemos ter nenhum impedimento para cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Nada. Nada pode ser impedimento. Deus deve ter um altar dentro de nós. O Senhor tem que olhar para mim, olhar para você e ver que dentro do nosso coração tem um altar que é dele. Talvez o altar não é aquele que você sempre vai lá se prostrar, pedir, sabe? Como no tempo que você era talvez idólatra, que você ia lá acender uma vela. Mas o altar é algo que está lá e ele é reverenciado.
Esse altar dentro de nós é o nosso coração, é o lugar onde nós plantamos o Espírito Santo e é o lugar de honra. Aceitar o nosso chamado é viver a plenitude de Deus. Não apenas os livramentos de Deus, mas a plenitude. Se o Senhor assim deseja, assim eu vou fazer. Porque o que Ele deseja é o melhor para a minha vida. Amém? Primeiro ponto. O que pode impedir o chamado? Primeiro, quando nos sentimos indignos. O livro de 2 Coríntios 6, 12, a parte B, diz assim: mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Estar limitado em nossos próprios afetos é achar que nós não podemos fazer ou que não podemos acontecer devido àquilo que o Senhor projetou em nós. É muito natural, às vezes, ter pessoas que quando alguém se depara com você com um problema muito sério, você se acha indigno. Se alguém chegar na tua casa de repente e dizer assim: olha, eu estou com uma dor de cabeça, você tem como orar por mim? Você, claro. Talvez chegar na tua célula e dizer: olha, eu estou com uma dor de dente, eu torci o pé, tem como orar por mim? Sério? Mas será que você falaria a mesma coisa se alguém chegasse por você e falasse assim: ó, eu vim aqui me arrastando, eu já estou em estado final, o meu caso é um câncer terrível, você tem como orar por mim? A pessoa vai falar: eu? Não, ele. Lógico que é você. Se o Senhor separou para que viesse até você, Ele não está te colocando em teste e nem está lançando um checkmate sobre a tua vida, mas está dizendo: não importa o tamanho do problema ou da enfermidade, eu sou contigo e sou eu que trago aqui. Não é o diabo não, irmão. O diabo não vai levar ninguém para você orar, porque ele sabe que se você orar, Deus está em você e a obra do Senhor vai concluir, porque é um chamado para isso. Deus chamou para ser isso, para ser representante dele na terra. Isaías 6,5 diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que diz Jeremias 1,6. Então disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Quando Deus chamou esses homens, amados, nós vemos aqui o princípio. A princípio que Isaías era um homem de lábios impuro. E Jeremias se achava menino. O que é se achar menino? Se achava incapaz. Sabe? Não, vai lá, pede para o pastor orar. Eu não tenho essa condição, eu não tenho essa unção. Eu sou apenas o líder de célula. Eu sou apenas o irmãozinho que está aqui. Você é aquele que é filho. E não importa se você tem um dia que nasceu ou que você é filho desse pai já há 50 anos. Qual a diferença do filho de 50 para o bebê de 1 mês? Nenhuma. Ambos são filhos, ambos têm o mesmo direito, ambos têm o mesmo pai. E o Senhor te diz assim: eu te chamei para fazer a diferença, não para realizar os teus sonhos, porque o meu e o seu sonho é Ele que realiza. Mas Deus quer te usar para realizar sonhos de outros que ainda não entenderam o projeto. Sabe? Isaías diz assim: como eu sou um homem de lábios impuros, vira e mexe eu falo besteira. Eu não sou, sabe, tão convertido como parece. Jeremias ainda vai mais longe, ele disse assim: não, além de ter lábios impuros, eu sou como um menino. Eu não tenho experiência, eu não tenho maturidade para isso. Esse é o problema. Nós sempre achamos que temos algum defeito por conta daquilo que Ele nos mandou fazer ou aquilo que Ele ordenou fazer. Sabe que quando você faz uma coisa com medo, tem um resultado. E quando você faz essa mesma coisa com autoridade, o resultado é outro muito melhor. Quer ver uma coisa simples? Se eu cantar aqui na frente um louvor que eu acho que eu não domino, ele sai de um jeito. Você percebe que não há um domínio. Mas se eu canto com certeza do que eu estou fazendo, até a unção parece que é maior. Eu quero te dizer que nós somos seres humanos e que muitas vezes o inimigo nos afronta, o medo chega, sabe, a vergonha bate à nossa porta, mas não demonstre, saiba que você é filho, não importa a idade que você tem. Não importa o que foi chamado, não importa de que maneira você se comportava no passado, importa agora. Os próprios olhos, tanto de Jeremias como de Isaías, aos próprios olhos deles, eles não tinham nada para oferecer para Deus. É isso que muitas vezes nos pega, é que a gente acha que não temos nada. Verdade, você não tem nada, mas mesmo assim Ele te amou.
Sem você ter nada, sem você ser nada, se você ter lábios impuros, pensamentos impuros, atitudes impuras, mesmo assim ele diz: tu és meu filho amado e ninguém lançará a mão de ti nessa cidade. Sabe, foi ele mesmo quem escolheu a mim e a você, foi ele mesmo que projetou isso em nossas vidas. Às vezes nós somos limitados em nossos próprios afetos, amado, em nossos próprios sentimentos. É tempo de romper esses limites e saber que você tem um chamado, e esse chamado é de Deus. E esses mesmos homens que falaram isso, foram homens que fizeram grande diferença. Isaías foi aquele que se achava de lábios impuros, e foi o profeta messiânico, aquele que o tempo inteiro profetizou, ouviu o Senhor, e profetizou a vinda de Jesus. Sabe? Jeremias, conhecido como alguém que era até chorão, porque ele se tornou uma pessoa tão quebrantada, que por muitas vezes ele não suportava, e a ele então se derramava diante do Senhor em lágrimas. Homens que foram usados por Deus, assim como eu e você, o Senhor quer que seja usado. Talvez você está dizendo assim: não, pastor, o ano que vem, 2018, eu vou me posicionar, eu vou ser uma bênção, na minha célula vai acontecer isso e aquilo. Comece a fazer isso hoje, irmão. 2018 é o tempo de você começar a colher os frutos. Segundo, medo de deixar o que amamos. Mateus 19, 21 diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem ouviu essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Nós falamos disso semana passada, sobre o jovem rico, que ele achava que ele tinha direito à vida eterna, porque ele cumpria a lei, os mandamentos da lei. Em nenhum momento ele entendeu que ele poderia ser filho e filho amado. Aquele jovem rico amava mais as suas riquezas do que todas as coisas. Porque quando Jesus disse para ele: vende tudo que tem e segue-me, ele não quis desfazer daquilo que era palpável, aquilo que era próprio, ficou com medo de lhe faltar. Diferente de Zaqueu, que não chegou diante de Jesus dizendo que ele era isso, que era aquilo, que ele cumpria a lei, mas ele disse que pelo fato dele sentir o amor de Deus na pessoa de Jesus, foi refletindo o amor, ele mesmo disse: eu darei e devolverei tudo que foi roubado. E aquele que se sentir enganado, eu ainda devolverei 4 vezes mais. Essa é a diferença, irmãos. Deus não está preocupado com quem você é. Deus está preocupado em quem você quer ser. Há muitas pessoas que abrem a boca e ficam dizendo: não, mas eu não sou nada, eu nunca tive nada. Você já reparou uma pessoa que às vezes, não sei, não deve ser o teu caso, né? Mas deve ter pessoas que às vezes foi te oferecer uma rifa. Aí você diz: não quero comprar não. Não é nem porque você é crente, é porque você diz assim: eu nunca tive sorte. Aí você passa um problema familiar, conjugal, e diz assim: é bem que minha mãe dizia, que na nossa família ninguém tem sorte no amor. Acredita nessa mentira do diabo, mas não acredita que você é filho amado, e que tudo aquilo que você pôr as mãos e colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Isso é algo normal, da natureza humana, sabe? Às vezes nós queremos nos apegar às coisas. Aquele jovem rico, ele tinha um sério problema. Ele estava apegado ao dinheiro. Dinheiro é bom? Lógico que é bom. Dinheiro te leva para tudo quanto é lugar. Dinheiro traz posses, dinheiro traz uma série de coisas boas, né? Infelizmente, o dinheiro que faz isso. Mas o dinheiro não é tudo. Porque se o dinheiro fosse tudo, rico não ficava triste, rico não ficava doente, rico não tirava a sua própria vida, rico não tinha um filho numa cadeira de roda. Não é verdade? Nós precisamos entender que a maior riqueza que nós temos está dentro de nós, chamado Espírito Santo. É esse Espírito que você se apegou e que está apegado a você, é que um dia vai te tirar deste mundo tenebroso e vai te levar para a glória. Sabe, amados, eu estava vendo uma matéria do que está muito perto de estar acontecendo. Por um lado é bom, por outro não. A evolução da tecnologia. E até onde isso vai estar nos ajudando e até onde será um controle do ser humano. Estão desenvolvendo uma tecnologia
eu acredito que até 2019 a 2020, pelo menos é o que dizem, que isso já vai estar funcionando, chamado nanotecnologia. São pequenos robôs, que são muito pequenos, em que esses robôs ele vai atuar dentro da corrente sanguínea do ser humano. E ele vai rastrear, como se fosse um antivírus. Então, segundo a ciência, diz o seguinte, que todo problema que vier, que possivelmente possa acontecer, é como se fosse um autoexame, você vai receber essa informação por um aparelho que, ao levar ao médico, ou até mesmo até lá, algum celular vai dizer, olha, você tem ou não tem. Como antigamente, sabe aqueles remédios de farmácia para saber se estava grávida ou não, era mentira? E hoje ele é 90 e poucos % de acerto? Isso é tecnologia. Então, às vezes eu fico imaginando, sabe? Tem um homem muito famoso chamado Elon Musk, ele é dono da Tesla, o primeiro que criou o carro elétrico. Ele tem uma empresa que manda alguns alguns foguetes para a Lua, e um dos projetos dele é povoar Marte, né? Então, recentemente ele comprou uma empresa que estuda sobre a mente do ser humano. Então ele entende o seguinte, que o ser humano ele vai ter uma mente em que vai ser aplicado seja lá o quê, acredito que essa nanotecnologia, em que você vai poder dar um upgrade na sua mente. Você vai pegar lá um sistema e em pouco tempo você vai ser mais feliz. Não sei se você chegar a assistir Matrix alguma vez. O filme Matrix, teve um momento que fizeram um upgrade na mente dele, e ele falou assim, agora eu sei lutar judô, taekwondo, alguma coisa parecida. Por quê? Porque foi feito uma informação a mais. Eu vejo isso um perigo muito grande. Hoje a gente fala, imagina, isso é loucura. Como alguns anos atrás você falava do celular, você tirava um aparelho do bolso sem fio, sem nada, e falava com uma pessoa lá no Japão, a gente dizia que era coisa do capeta, não era? Imagina, isso jamais vai acontecer. Como pode? A sua voz vai sair por onde? Vai caminhar até onde a pessoa ouvir? Não é verdade, irmãos? Como pode? E é verdade. A tecnologia tem avançado. É bom, é ótimo. Mas por outro lado, é um domínio de Satanás. Nós sabemos que o anticristo, ele vai ter o domínio total sobre a terra. Principalmente aqueles que são chamados do Senhor. Tudo isso é para tirar o foco. Tudo isso é para roubar a atenção daquele que nos chamou para uma grande obra. Sabe, amado? Uma coisa que Deus tem para nós é uma única certeza. Que nós somos filho e que um dia iremos morar com Ele na eternidade. Talvez alguém fale, isso é coisa do passado, isso é história de carochinha, coisa muito antiga. Não tem nada mais tecnológico do que isso. Uma cidade de ruas de ouro. Uma cidade em que os muros são feitos de pedras preciosas e os portões também. Em uma cidade em que não vai precisar haver luz elétrica, porque o poder e a glória virá do trono do Todo-Poderoso. Às vezes a gente acha algo fantástico, mas parece que é algo tão longe, não é não. A partir do momento que você fechar os olhos aqui em Cristo, você está apto a entrar nesta fila para passar os portões celestiais. Sabe, amado? É somente quando podemos entender isso, é que nós começamos a aprender que tudo nesta vida aqui é algo passageiro. É algo que nada pode nos dar segurança. Dinheiro não nos dá segurança, poder não nos dá segurança. Nada nos dá segurança. Você pode trabalhar numa grande multi-empresa. Você pode trabalhar numa empresa que você fala, essa aqui nunca vai fechar, isso aqui nunca vai falir. Você pode trabalhar numa Samsung, numa Microsoft, numa Apple. Mas alguns anos atrás tinha, sabe, a Philip Hitachi, tinha a Kodak, tinha tantas outras empresas que você falava, uau, esse é o top da tecnologia, cadê? A nossa segurança não está no poder de homens, está no poder daquele que sempre nos amou. Às vezes você fala, poxa, eu estou trabalhando hoje, mas eu estou envelhecendo. Nós não temos mais segurança nenhuma em empresa alguma, temos? Não temos. Ela pode ser o melhor emprego, a pessoa que é o dono falou, olha, você vai em qualquer lugar comigo. Pedro também dizia isso. Eu nunca vou te negar. Às vezes nós falamos coisas que não conseguimos cumprir. Saiba de uma coisa, amado. O seu deitar e o seu acordar está nas mãos dele.
O que você tem na sua mesa, o que você veste, o que você compra, o que você vende, o que você possui ou possui sonhos, tudo isso está pelo controle dele, porque daqui nós não levamos nada. Amém? Próximo. O que é necessário para viver o chamado de Deus? 1 Coríntios 15, 56 diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Aquilo que você faz, não acha assim, mas o pastor não viu, o meu líder de célula não reconheceu, o meu patrão não viu, os meus filhos, que adianta eu fazer para a filha, amanhã depois é capaz deles me colocarem dentro de um orfanato não, de um asilo, amém? E às vezes nós ficamos com essa mente. Saiba que aquilo que você faz aqui, você está plantando para um futuro. Às vezes a gente tem medo de fazer ou de investir. Se você não fizer, simplesmente o tempo de investir passou. É melhor a gente investir e até não colher, do que não colher e ter o peso na consciência. Eu só não estou colhendo porque no tempo de eu investir, eu não quis fazer nada. Primeiro, ter disposição para o chamado de Deus. 1 Samuel 3,10 diz assim: então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu: fala porque o teu servo ouve. Samuel era uma criança. Você conhece a história da mãe dele, Ana, que era estéril, e um dia ela ora ao Senhor dizendo assim: Senhor, eu gostaria de ter um filho homem, e eu prometo que se o Senhor me der um filho, ele vai habitar na tua casa. Eu vou esperar ele desmamar, ficar um pouco grandinho, vou levar até o sumo sacerdote, e ele será um sacerdote. A Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana, e ela assim o fez. Talvez você fale: poxa, ela nunca teve um filho, quando ela tem, ela vai e entrega para o sacerdote. Você lê o texto, diz que ela teve, além de Samuel, ela teve mais filhos e filhas, porque a madre dela estava aberta. Uma vez que a madre abriu, com certeza outros virão. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, só para que você guarde o que eu vou te dizer. O mesmo Deus que um dia te abençoou com uma coisa muito mínima, a porta foi aberta, tantas as outras bênçãos virá ao seu tempo. Assim é o fruto. A árvore que deu fruto uma vez, ela vai dar todo ano na mesma época, e cada ano vai multiplicar. Saiba que você é árvore frutífera. Deus chamou para frutificar. Mas aí eu já estou velho. Então, o dia que você achar que você está velho, e o Senhor também achar, Ele te tira daqui e vai te plantar na eternidade. Sabe? É isso que o Senhor vai fazer. Samuel teve um chamado do Senhor. Ele estava dormindo no teu quarto, ele ouve uma voz dizendo: Samuel. Ele achou, claro, ele não tinha experiência, que era o sacerdote que estava chamando ele. E ele vai por 3 vezes ao sacerdote. O sacerdote percebeu, falou: opa, alguma coisa de errado. De certo tem, nem de errado. De errado, modo de dizer, né? Alguma coisa certa tem, Samuel. Quando a próxima vez você ouvir o seu nome, não sou eu que estou falando, mas você diz: eis aqui, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E naquele momento que ele ouviu mais uma vez, a partir daquele momento, a porta se abriu e Samuel passou a ouvir a voz de Deus todos os dias. Tem que ter a primeira vez. A criança que aprendeu a andar, nunca mais ela esquece. Não é verdade? Você fica com medo de bobeira, querendo, sabe? Fica ali, parece uma pata andando. É assim mesmo, todo mundo é igual. Depois ele vai se firmando, daqui a pouco ele está correndo. Nunca mais ele esquece. Eu quero te dizer que a bênção que Deus chamou na tua vida, que é o teu chamado, é uma porta que se abriu, e tudo aquilo que vai ser suprido na tua vida, virá por esta porta chamada Jesus. Apocalipse 3:20 diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, e você então vai sentir a presença do Senhor na tua mesa. Mas nós precisamos abrir. Eu quero falar com você hoje, meu irmão, que Deus está batendo a porta do teu coração, dizendo: abre, porque você não percebeu ainda o teu chamado. Sabe, é tempo de ouvir a voz de Deus e fazer como Samuel fez. Sabe, fala, Senhor, que o teu servo ouve. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos. Engraçado, todo mundo tem ouvido, né? Por que essa expressão, aquele que tem ouvido ouça? Ou seja, aquele que quer ouvir, ouça. Mas ouça mesmo, porque você vai ouvir algo que é real. Quantas vezes nós por anos
não ouvimos o chamado do Senhor. Contrário de Samuel, ele predispôs a ouvir a voz do Senhor. E quando ele soube que Deus esperava algo dele, ele passou então a ter disposição. Você acha que Deus tem um chamado na tua vida? E você tem tido essa disposição para esse chamado? Será que você tem colocado, sabe? Será que você tem respondido com expectativa ao Senhor para realizar a vontade dEle? Será que nós estamos, sabe, disposto para ter o chamado do Senhor? Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Uma coisa que Deus faz é não obrigar ninguém a nada. Nós não somos obrigados. Você precisa querer. Mas é assim. A oportunidade vem. Se você não quer, ela vai embora e vai para outro. E de repente, às vezes lá na frente a gente se arrepende. Talvez não dê mais tempo. Imagine que quando Jesus, no livro de Apocalipse 3:20, diz assim: estou à porta e bato. Quem bate é porque quer entrar, sim ou não? Se bate é porque está chamando. Eu não sei quanto tempo, às vezes o Senhor está batendo e você está dizendo: ah não, eu sou jovem. Ou eu casei agora, ou sabe, agora eu vou aproveitar a minha vida. O ano que vem eu vejo isso, cuidado. Porque o bater a porta chegou. E o abrir a porta só depende de você. Porta, amado, do coração, ela só tem a maçaneta do lado de dentro. A pessoa que está de fora não vê nada. É você que tem a oportunidade de abrir. Se você abrir, ele entra. Se você não abrir, ele vai embora. Segundo, separar-se para Deus é ter vestes de santidade. 1 Samuel 2,18 diz: porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola de linho. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Deixa o versículo 18 aí. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Às vezes nós olhamos, né, como o Asaf estava aqui em cima orando. Às vezes tem pessoas que olham e falam: mas o menino daquele, o que está fazendo? Então, Deus começa com os meninos. Sabe, irmãos? Eu, quando comecei meu ministério, as pessoas chegavam na igreja e falavam: esse menino que é o pastor, não sei o que aconteceu, hoje não fala mais menino, né? Vai falar esse tiozinho. Mas um dia eu fui menino. Sabe, irmãos? Às vezes nós queremos colocar impedimento. Como o próprio Jeremias disse: eu sou apenas um menino, como que eu vou te ouvir? Engraçado que Samuel, sendo menino, ele usava uma estola sacerdotal, que só quem usava isso era o sacerdote. Ele ainda era um rapaz, ele ainda era um mancebo, como algumas traduções diz, mas ele se posicionou porque ele ouviu a voz do Senhor. Alguém vai falar para você: você é louco, você está pirado, isso não é verdade, sabe, isso aí é coisa que você não está entendendo. Talvez te chame até de fanático. Deixa o chamado que for, o chamado que nós devemos ouvir é dele, porque ele nos dá respaldo. Samuel foi consagrado por sua mãe Ana, que era estéril, e ele estava realmente debaixo da graça do Senhor. E Samuel, amado, ele foi alguém que ficou no lugar do sacerdote. Os filhos do sacerdote Eli, eles tinham tudo para ser homens de Deus, mas eles não quiseram. Eles eram filhos desviados. Envergonhava o pai, envergonhava o santuário. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. Deus sempre tratava com o sacerdote, mas o sacerdote nunca queria. Até o dia que Deus então levanta outra pessoa e coloca no lugar daquele que ele sempre bateu a porta e disse não. Uma coisa que nós devemos entender: como pais, a gente quer o melhor para os nossos filhos, mas às vezes tem tempo que eles precisam sair lá fora, quebrar a cabeça, porque às vezes só a nossa informação não basta. Não é verdade? Quantas vezes seu pai e sua mãe dizem: não faz isso, não vai dar certo. Você que nada, isso era no seu tempo. Hoje não, hoje é diferente, eu sei o que eu estou fazendo. E aí quebra a cara. Depois que a gente quebra a cara, a gente fala: papai tinha razão. Então tem coisas que não dá para impedir, mas tem aqueles que quebram a cara e mesmo assim não querem ouvir. E a palavra de Deus diz assim: quem tem ouvidos,
Ouça. A Bíblia diz que desde menino Samuel já ministrava a palavra de Deus e vestia a estola sacerdotal, sabe, amado? A estola era feita de linho e o linho representava a justiça e a santidade do Senhor. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos ser santo. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Pastor, como assim? Eu não vou ser salvo? Não estou falando de salvação. Mas sem santidade não herdará o reino. E ele vai estar no reino. Santidade, veste de santidade, é quando você separa-se para Deus. Ah, mas aí eu não posso ter amigo, eu não posso estudar, não posso trabalhar, não posso, sabe, em algum lugar. Você pode ir em qualquer lugar. Você pode sair com os teus amigos e ir para um barzinho, sei lá. Chega lá, está tendo música ao vivo. E aí, o que eu faço? Nada. Você não precisa beber cerveja nem uísque. Primeiro que você carrega um nome, e este nome está sendo mostrado em você todos os dias. Você pode tomar Coca-Cola, energético, sei lá, qualquer coisa. O ambiente talvez não seja propício, mas a Bíblia diz que nós somos santos aonde andarmos. Até no inferno, a santidade do Senhor está conosco. Não é verdade, irmãos? Eu fui convidado para o aniversário de 15 anos de uma sobrinha minha, eu já falei isso aqui, até engraçado. E nós ficamos numa mesa separada. A minha irmã, quando me convidou, imaginou que eu não iria. Imagina, eu sou pastor, como que eu iria? Eu sabia o ambiente que iria estar lá, né? Mas eu fui. Sabe por quê? Porque eu entendo assim que aonde eu for, eu sou filho do Altíssimo. Não fui de terno e gravata. Fui de uma maneira normal. Quem olhava não sabia quem eu era. Sabia porque acabava sendo conhecido. Ficamos numa mesa, eu lembro que eu, minha irmã, né? A minha esposa, a Giovana, não sei se a Taina foi, a Laíde, estávamos lá. Todas as mesas servia bebida. A nossa não servia porque os garçons já sabiam que ali ninguém bebia. Então, normal. E aí, amados, eles não iam colocar louvor porque a gente é crente, né? Mas eles ficaram lá com as músicas deles e eu achei muito engraçado. Eu tinha uma senhorinha, na época que saiu aquela música Creu, né? E ela não aguentava ficar em pé. Sabe aquela pessoa que acende o cigarro, quando está acabando, cabituca, ela acende o outro? Tadinha, né? Totalmente dependente disso, escrava. E aí ela queria dançar o tal do Creu. E o Creu, né? Não sei se você lembra, ele tem uma velocidade, não é? Aí vai aumentando. Tadinha. Ela segurou na cadeira e ela tremia, e Creu. E quando foi aumentando, ela quase caiu. Alguém teve que segurar ela. Mas era a alegria dela. E qual que era a nossa alegria? Saber que nós passamos por isso, não precisamos julgar nem apontar. Mas hoje não é o Creu que nos alimenta. Não é essa alegria, sabe? A alegria que nos alimenta hoje é louvar ao Senhor, é adorar. Que para o mundo é loucura. É loucura para o mundo. Mas para nós é apaixonante, né? Você vê jovem ficar numa crossover, que é uma vigília, começar à meia-noite até 6 horas da manhã, sem precisar de droga, sem precisar de, sabe, de cheirar nada, lança perfume, nada. O perfume que é lançado no ar é o perfume de Cristo. Eles chorando, não é porque estão tristes, é porque estão tão alegres que eles choram. Isso, amado, é entender que nós somos como Samuel, temos umas vestes de santidade. A santidade não é você usar coquinho, deixar de usar calça comprida, não rapar a perna, não é isso. Santidade está no teu coração. Eu sou alguém e aonde eu for, eu represento o Cristo. Não é ser aquele crente chato, mala, porque tem crente que é chato e é mala. Mas você ser natural, porque ser cristão é ser natural. Jesus, quando ele entrava nos lugares, por pior que fossem os lugares, ele constrangia com amor. E ele não era igual aquele sacerdote chato, sabe, que ia pregar a lei. O amor constrange todo o ambiente. Amém? Ter veste de santidade é quando você não vive no pecado. Tem gente que fala, não, mas nós estamos na graça. Então, na graça pode tudo? Não, a graça, Maria, em alguns aspectos é pior do que a lei. A lei diz assim, para você olhar para uma pessoa e não cobiçar. Se você não cobiçou, você não pecou. A graça diz o seguinte, bastou você olhar e você ficar encarando, você já pecou. Então, às vezes a gente acha que a graça ela é mais lenta, mais leve. Não. Uma vez que você ama, você não tem o porquê
fazer isso. Se eu amo uma pessoa, eu não tenho por que pecar. E o pecar é trair. Quem ama não trai. Não é verdade? Mas é cobiçado atrair? Claro que é. Todo dia. Todo tempo. Alguém confia em você e diz assim, olha, eu estou com esta empresa aqui e eu quero deixar ela na tua mão. Você tem tudo o que você quiser. Eu vou embora para um outro país e você fica cuidando daqui para mim. Sabe o que é traição? Sabe, quando você diz assim, vou aproveitar que ele está fora, vai que ele resolve voltar e mandar embora. Isso é gente de mente pequena. E aí começa então a saquear, sabe, a ser corrupto. E a roubar tudo que tem, porque em algum momento eu vou sair. Sabe o que é graça? Essa pessoa está fazendo por você o que você não merece. Então não trai, retendo ou roubando nada. Pelo contrário, faça ela ficar mais rica. Porque quanto melhor ela estiver, mais você será abundante. Veste de santidade não é, sabe, nos trocar por uma coisa qualquer. Imagine, né? Claro que não iríamos fazer isso. Mas vamos dizer, tá eu, minha mãe, tadinha, todo mundo conhece. Se a gente resolve todo mundo dançar o creu. Não ia ficar feio? Dona Ana no creu? Mas estamos em família, tudo bem. Isso não roubaria a nossa comunhão com Deus. Mas isso marcaria diante do Senhor as nossas vestes sacerdotais. Saiba que o Senhor te deu vestes sacerdotais. Não manche com qualquer bobeira. Amém? E se porventura manchar, você tem a autoridade de clamar o sangue de Jesus para que haja purificação. Deus chamou para ser santo. Deus chamou para ser jovens radicais, homens e mulheres radicais. Ser radical é aquilo que você é. Sabe? Sabe uma coisa que eu acho interessante, né? Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que da luz. Uma pessoa que é devota de Aparecida, eles são radicais. Eles fazem uma promessa de andar não sei quantos quilômetros a pé até Aparecida. É a fé deles. É igual alguns crentes, choveu, não vai para a igreja. Não é verdade, irmão? Pô, tem um pouco da fé desse, então. Mesmo chovendo, ainda que caia canivete, eu vou adorar o meu Senhor. Mas Jesus diz que os filhos das trevas são mais prudentes. Eles vão adorar um Deus que tem olho, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não pode tocar, que não pode fazer nada. E eles vão com toda a reverência. Você que serve o Todo-Poderoso, às vezes não dá valor. Samuel entendeu, amado, que veste de santidade é vestir a camisa e dizer, eu sou sacerdote, eu sou santo. E ele ficou no lugar de Eli, que foi um dos grandes sacerdotes de Israel. Ele preferiu não se contaminar. Quando ele cresce, os filhos do sacerdote eram jovens igual ele, que ia para a balada da época. Ele preferia ficar no santuário. Com certeza, diziam assim, não, esse cara é maluco. E você sabe o que aconteceu com eles, né? Morreram de uma forma trágica. E o pai que camuflou a vida inteira morre, já estava gordo, obeso, cai da cadeira e quebra o pescoço. Aí fala, mas foi Deus que castigou? Não, Deus chamou a vida inteira. Só que a pessoa se deixou levar pela maldição. O diabo não tem nada de bom para dar a ninguém. Amém? Terceiro, estar disposto a sacrificar para Deus. Pagar um preço. 1 Samuel 7,9 diz, então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvido. Sabe, amado, durante essa trajetória, Samuel ofereceu sacrifícios ao Senhor. Deus não está mandando se sacrificar nenhum animal, mas o sacrifício que o Senhor quer que nós façamos hoje, é nos sacrificar de que forma? Crendo tão somente que Ele nos amou. Sabe? Ser separado. Como o termo grego diz, ser kadosh, separado disso. Separado das coisas que não agradam ao Senhor. Porque se você não agrada a Deus, você agrada o diabo. Isso não tem o terceiro. Tem uma música caipira antiga, que um dos trechos dela é assim, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Você lembra, né, Cotinha? Você andava cantando isso, né? É verdade, amado. Se nós não estamos no caminho do Senhor, nós estamos trilhando o caminho de Satanás. Amém?
Sacrificar é dizer assim, não, hoje é tempo de eu jejuar, o pastor pediu na campanha ou na célula, pediu para jejuar, hoje é o meu dia, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou fazer, mas ninguém está vendo, mas quem não poderia ver, tudo vê, que é aos olhos do Senhor. Deus é Deus que honra a aliança. A Bíblia diz que Samuel edificou então um altar ao Senhor. 1 Samuel 7,17. Porém voltava a Ramá porque estava ali a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Quando ele vai para Ramá, a primeira coisa que ele faz, antes de estabelecer a casa dele, ele estabeleceu o altar do Senhor. Naquela época se fazia sacrifício no altar. Às vezes nós queremos pensar em nós primeiro, mas o Senhor diz, pensa na minha obra, porque um dia você vai cuidar dela. Sabe, toda vez que o povo queria algo do Senhor, era Samuel que orava, era Samuel que intercedia para saber qual era a vontade de Deus, e assim Samuel falava com Deus, Deus mostrava para ele, eles passavam para o povo, até um dia que o povo falou, não queremos mais você, agora a gente quer um rei. E aí você conhece a história que o rei que ele levantou, que o povo escolheu, não foi ele, foi o rei Saul, um dos piores, se não o pior rei de Israel. Amém, amado? 1 Samuel 7,6 assim, congregaram-se em Mispá, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali, pecamos contra o Senhor, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispá. Quanto sacrifício havia sido feito? Porque para que se pagasse o pecado naquela época, tinha que haver derramamento de sangue. Samuel agora já sacerdote, o profeta Elias, o sacerdote Elias já tinha morrido, ele precisava sempre estar derramando sangue para que o pecado do povo fosse perdoado. Graças a Deus nós não precisamos disso, porque um único sacrifício foi feito na cruz do Calvário, e derramado todo o sangue naquela cruz, para que eu e você pudesse crer. É engraçado, amado, que tem pessoas que acreditam no derramamento do sangue de um animal. Eu falo isso porque quando eu era pai de santo, que eu fazia sacrifício, as pessoas me procuravam para isso. E aí eu fazia um trabalho, alguma coisa, precisava de tantos cabritos, tantas pombas, tantas galinhas de Angola, e quando elas viam o derramamento do sangue, elas acreditavam que, sabe, aquele demônio iria receber aquele sangue, então iria acontecer. É muito natural as pessoas querem acreditar aquilo que eles enxergam. O que o Senhor quer que você faça é que a história dele é real e verdadeira. O sangue dele foi derramado e você não precisa crer em mais nada a não ser que você é filho amado do Pai. O sangue dele foi derramado. Samuel precisava fazer isso, sabe, em Ramá, porque ele sabia que era a única forma de perdoar o pecado do povo. Mas o teu pecado, o meu pecado, as nossas maldições já foram quebradas em Cristo Jesus. Salmo 116, versículo 12 diz assim, eu darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. O que darei eu ao Senhor? Naquela época, Davi, quando falava isso, ele falava o seguinte, todo sacrifício que eu fizer não é nada, mas nós hoje podemos dizer, Senhor, nós te damos honra em te amar e em te servir. Tá difícil? Continua servindo, continua adorando, porque isso é uma onda que vai passar, e logo, logo, tudo vai ficar bem. Amém? Aprenda uma coisa, amado. Saiba segui-lo, porque ele te chamou para esse chamado. Feche os teus olhos, eu quero orar por você.